Oi, meus lindos amores, aqui é a Amy. Como estão? Bem-vindos de volta. Certo, meus amores, vocês sabiam que dá pra fazer pão em uma panela elétrica? Eu não fazia ideia. Nunca tinha ouvido falar disso antes. Nunca fiz isso antes, mas vamos testar se conseguimos assar pão na panela elétrica em 2 horas. Uma panela elétrica é um aparelho isolado que cozinha os alimentos em uma temperatura bem baixa, geralmente por um longo período de tempo. Você coloca os ingredientes, sai para trabalhar e ao voltar, a refeição está pronta. Ela é ideal para pratos líquidos, como assados ou ensopados, que têm muita umidade e cozinham bem em baixa temperatura por longos períodos. Ela não doura os alimentos, pois sempre cozinha em baixa temperatura. Então estou muito curiosa para saber como esse pão vai ficar. Ela atinge até 93 graus Celsius na potência alta, suficiente para assar o pão. Ainda assim, estou curiosa sobre o sabor. Como será o sabor desse pão que a gente faz na panela elétrica? Então vamos lá testar. Hoje adapto uma receita da Brooklyn Farm Girl, que escolhi por ser um pão com fermento biológico. No começo, eu achei que seria um pão rápido feito com fermento químico ou bicarbonato de sódio, mas não é. Ele usa fermento biológico, dando o sabor típico, mas não é preciso deixar crescer antes. Então, na minha tigela grande, vamos adicionar uma xícara de água morna. Há um pouco de fermento biológico seco, que é diferente do fermento instantâneo. Vou adoçar um pouco com um pouco de açúcar. Isso também vai alimentar o fermento e dar uma leve misturada. Como este é fermento biológico seco, ele precisa ser reidratado. Então, essa é a etapa de ativação. Isso meio que acorda o fermento antes de usarmos para assar. Deixamos descansar por 5 a 10 minutos para começar a espumar. Agora vamos adicionar um pouco de óleo. Agora que vemos algumas bolhas. Agora a nossa farinha. Farinha de trigo comum. Por fim, um ingrediente essencial, sal. Uma vez eu fiz um pão sem sal e ficou horrível. Ficou realmente horrível. Agora vamos apenas misturar isso até virar uma massa. Eu amo fazer pão. Adoro pão de fermentação natural. Tenho feito toda semana e percebo que ele não me causa problemas como o pão de trigo comum. Então já formou uma massa bem rápido, eu reservei um pouco de farinha. Mas muitas vezes, quando a massa do pão está grudenta no começo, ela vai ficando menos grudenta conforme você vai sovando. Então agora vamos sovar isso por 5 minutos para desenvolver o glúten e conseguir um miolo bem macio e elástico. Isso é para criar um miolo bonito e garantir uma textura mastigável e gostosa ao pão. Mesmo depois de algumas voltas sovando, a massa já tem mais estrutura. Espalhe o óleo, depois vire a massa e coloque-a no meio da tigela. Agora vamos deixá-la descansar por 30 minutos antes de cozinhá-la. A massa ficou assim, não cresceu muito e até parece mais achatada. E é exatamente isso que devemos fazer. Peguei papel manteiga, coloquei e amassei na minha panela elétrica para moldar o formato e transferir isso. Bola de massa. Coloque a massa na panela elétrica. Agora vamos colocar isso no alto e vamos deixar aqui por 2 horas ou até que a temperatura interna atinja 190 graus. E então saberemos que o pão está pronto. Para dar uma cor extra, vamos colocar no grill ou na air fryer, só para dourar um pouco por fora, e então vamos cortar e experimentar. Certo, meus amores, vejam só um pouquinho. Pronto, meus amores, já se passaram 2 horas desde que coloquei minha bola de massa na panela elétrica e está cheirando a pão aqui. Tem muito vapor na tampa, mas eu realmente não consigo ver o pão, então... Uau! Olha só isso. Está fervendo. 188, 200, pronto. Sai! Lindo. Então ficou douradinho embaixo, olha só. Mas a parte de cima ainda está bem clarinha, também não cresceu muito, o cheiro está bom. Cheira a pão. Vou colocar isso no grill por mais ou menos 1 minuto para ficar bem douradinho.
Prontinho, meus amores, aqui está o pão. Acabei de tirar do forno. Acabei colocando no modo de convecção a 400 graus por uns 3 a 4 minutos, ou só até começar a dourar um pouco. Ainda não está muito dourado por cima, mas eu não queria que ele ressecasse e o fundo já está bem assado, então preferi não deixar mais tempo. Mas agora parece menos cozido no vapor do que quando saiu da panela elétrica. É meio que um pão achatado. E vamos lá. Então sim, tem um pouquinho de crosta por ter assado no forno. E a parte de baixo também tem um pouco de crosta. Tá bom. E... é pão, né? Com certeza tem pão. Vamos cortar mais para ver como está o miolo por dentro? Eles sempre dizem que você deve deixar o pão esfriar antes de cortar, mas muitas vezes eu não espero. Olha só, está saindo fumaça e aí está, parece pão. E vamos experimentar. Minha primeira mordida no pão de panela elétrica que está super quente. Lá vou eu. É difícil superar pão recém-assado, tenho que dizer, está bem docinho. Eu faço pão, como disse antes, toda semana. E a maioria das receitas que eu faço não leva açúcar nenhum. E essa aqui tem bastante açúcar. Então, para mim, esse pão é bem doce, mas é um pão gostoso. E é um pão feito com fermento biológico. Não é um pão do tipo irlandês de soda, onde você usa bicarbonato de sódio ou fermento químico para crescer. Um pouco denso, mas elástico. Delicioso. Tenho que dizer, não é o pão mais bonito. Quero dizer, pelo visual, ele simplesmente não é tão bonito assim. Mas para 2 horas e meia de pouquíssimo trabalho, de nada para alguma coisa, para fazer pão caseiro fresquinho, eu acho isso excelente. Acho que o maior benefício dessa receita é que você não precisa monitorar ou lembrar de nenhuma das etapas de crescimento. Ao fazer pão ou massas com fermento, geralmente há 1 ou 2 fermentações antes de assar. Então você precisa ficar de olho na massa. Tipo, ela já dobrou de tamanho, já está grande o suficiente, está quente o bastante, já cresceu o suficiente. Depois você precisa modelar a massa e muitas vezes há uma segunda fermentação, onde você deixa o pão crescer ou a massa crescer novamente antes de assar. Algumas dessas etapas podem ser complicadas, especialmente para quem não faz pão sempre. Esta receita elimina tudo isso. Basta misturar a massa e deixá-la descansar um pouco. Você pode até deixar a massa descansando na panela elétrica sem ligar o aquecimento. E então, depois de meia hora, ligue o aquecimento, deixe por 2 horas, vá resolver algumas coisas, volte e tenha pão fresquinho. Você nem precisa torrar, se não se importar com a aparência das coisas. O pão já está totalmente assado. Só não vai ter aquela crosta dourada por cima, mas vai estar totalmente assado e você pode comer com sua sopa ou salada. Você pode até fazer, sabe, sanduíches. Os sanduíches seriam um pouco mais difíceis, já que esse pão é um pouco fino em termos de formato. No geral, eu acho que é um pão muito bom para um esforço mínimo e você não precisa planejar muito antes. Mas em 3 horas certinhas, você pode ter pão caseiro. Muito incrível. Ah, eu acho que isso combinaria muito bem com chili. Meio que me lembra pão de milho, pelo fato de ser um pouco doce. Sim, acho que ficaria delicioso. Obrigada por assistir novamente, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido algo. Por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e até o próximo. Fique ligada e se cuida. Tchau! Pão caseiro quentinho, difícil de superar.